Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente e nessas próximas viagens também te cuide e te guarde de todo o perigo e todos que vão também contigo. E muito bom dia também a todos os aqui presentes e os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países lá em Monterrey, a congregação de pastoreio Reverendo Epifânio Lopes, onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim e todos que estarão depois escutando e lendo esta atividade. Expressamos as mais sinceras condolências pela partida do nosso irmão Luiz Herrera, lá em São Carlos, estado Cuerdas, Venezuela. A sua esposa, Roquelina, e suas filhas, Roselin e Jobelin, e os netos e demais familiares do nosso irmão Luiz Herrera, Corredes, estado Corredes, na Venezuela, que partiu ontem, um irmão grande colaborador e fiel crente do programa divino correspondente a este tempo final, o qual temos a esperança de que todo crente no Senhor ressuscitará. E o nosso irmão Luiz Herrera, voltaremos a vê-lo em breve, conforme a como nos disse ali, Jesus no Evangelho segundo São João, no capítulo 5, versículo 24 em diante diz: em verdade vos digo, aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E o nosso irmão Luiz Herrera será um dos que ouvirá a voz da ressurreição e virá novamente nesse corpo eterno e glorificado que ele prometeu para todos os seus filhos, assim que todos os familiares, irmãos e irmãs do nosso irmão Luiz Herrera, sua esposa, suas filhas, seus netos e demais familiares, e os irmãos onde ele se congregava, sejam consolados com essas palavras, e também com as do apóstolo Paulo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, e 1 aos Coríntios, capítulo 15, do 49 em diante, onde nos fala a Escritura, o Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo, de que eles ressuscitarão. E essa promessa é para nosso irmão Luiz Henrique. Ele ressuscitará. Sejam consolados com essas palavras. Nos diz no Evangelho segundo São Mateus, que é a Escritura que usou nosso irmão William nessa mensagem que veremos e escutaremos, a autoridade do Filho de Deus, que foi pregado em 4 de abril de 2003 em Bogotá, Colômbia. Mas os 11
capítulo 28, versículo 16 do Evangelho segundo São Mateus. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidavam. Chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século, até o fim do mundo. E aí escreve Apocalipse 11, versículo 15. Podem sentar, por favor. A autoridade do Filho de Deus. No Evangelho segundo São Mateus também, encontramos aí no versículo, no capítulo 8, versículo 23, ao 27 diz, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que se levantou no mar uma tempestade tão grande que todas as ondas cobriam o barco. Mas ele dormia. E vieram seus discípulos e o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele lhes disse, por que temeis, homens de pequena fé? E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? E desenha uma estrela de Davi. E escreve Apocalipse 5. E também capítulo 10, del 1 al 11. E também capítulo 10, de 1 a 11. E também 11, del 3 e também 6. 11, do 3 ao 6. E 14, del 14 al 20. E 14, do 14 ao 20. E 19, del 11 al 21. do 11 ao 21. E em escrito de estudio bíblico, E um escrito de um estudo bíblico onde ele colocar essa escritura. Ali ele escreve, tinha poder absoluto sobre toda a criação do Filho do Homem, ou seja, Jesus. O Filho do Homem, ou seja, Jesus. E assim será o Filho do Homem em sua segunda vinda. Na mensagem A Imagem, que foi pregado em 28 de fevereiro de 1982 aqui em Caí, Porto Rico, diz, Jesus de Nazaré tinha autoridade sobre toda a natureza. Jesus de Nazaré, podemos vê-lo falando a uma figueira. Muitas pessoas talvez que o escutaram naqueles momentos falando à figueira, aquela figueira podiam dizer, este homem está louco, falando a uma árvore. Mas ele sabia o que estava fazendo. Ele falou. E conforme ao que ele falou, assim aconteceu. Ele amaldiçoou aquela figueira com as palavras, nunca mais ninguém coma de ti. Essa figueira nunca mais poderia dar fruto. E quando sobre a terra há algo que não dará fruto, o melhor é que deixe de existir. E veja essa escritura ali, de São Marcos, capítulo 11, versículo 12, que foi essa ocasião da figueira, mas vejam
O que ele escreve aí está nesta outra Bíblia também, vamos tê-la aqui. Vejam, Marcos 11, versículo 12 diz: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E nessa escreve, rebuscou, ou remanente. Primeiros frutos. Ou seja, buscou. Rebuscou remanente e novos frutos. Então Jesus disse à figueira: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. E ele escreve ali em cima: em todo tempo tem que ter fruto para Cristo. Em todo tempo tem que se ter fruto para Cristo. Em todo tempo tem que se ter fruto para Cristo. Agora, mais adiante, no versículo Versículo 18, vejam. Ora, os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. Caindo a tarde, saíram da cidade. Passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. E aí desenha uma estrela de Davi. E embaixo, aí debaixo, pelo menos nessa Bíblia, que é essa versão, aí no versículo 23 embaixo escreve: figueira é igual Israel. Monte é igual reino. O reino dos gentios será tirado como foi tirado o de Israel. Figueira é igual a Israel. Monte é igual reino. E entre parênteses escreve essa parte: o reino dos gentios será tirado como foi tirado o de Israel. Continua dizendo o versículo 24: Portanto vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que recebeste e será vosso. E aí desenha outra estrela de Davi. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa, se tendes algo contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. E aí desenha outra estrela de Davi.
Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, quando a figueira recebeu aquela maldição, ela tinha recebido uma palavra divina, mas era uma palavra divina de maldição. Essa palavra divina faria que ela nunca mais pudesse ter fruto. E já no outro dia, quando os discípulos passam novamente diante daquela figueira, eles se maravilhavam e dizem: olha, a figueira que amaldiçoaste ontem esteve se secando desde as raízes para cima. Agora vejam, em São Lucas, nos fala ali a parábola, uma parábola. São Lucas 13. A parábola da figueira estéril. São Lucas 13, versículo 6. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e indo procurar nela fruto não achou. Agora, assim ocorrerá, diz. Vamos ver onde. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ou seja que, no cumprimento da vinda do Filho do Homem, diz ali Jesus, que não vai achar. O que aqui com essa figueira que representa Israel, Lucas 18. Vamos ver ali. Lucas 18, versículo 8 diz. Versículo 6. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que os faça esperar, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Crerão em sua segunda vinda. Escreve o irmão William ali. Em sinal de pergunta. Crerão na sua segunda vinda. E aí escreve uma série de escrituras. Apocalipse 1 ao 7, 6, versículo 10. 10 do 1 ao 11. 11 do 3 ao 7. E 7, versículo 2. E desenha uma pedra angular e as eras. Agora continuamos no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13. Pelo que disse o viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta-a. Por que ocupa ainda a terra inutilmente? E ele escreve ali: a figueira é igual a Israel. E escreve os 3 anos. Os 3 anos é igual. 3 anos de ministério de Jesus já tinha. A figueira é igual a Israel. Os 3 anos é igual 3 anos de ministério de Jesus. Já tinha. Ou seja, já tinha 3 anos de ministério. E volta a escrever do lado no meio. Ou seja, entre
As duas colunas de escritura ali no meio, ele escreve novamente. 3 anos de ministério de Jesus. Continua dizendo o versículo 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. E ele escreve 4º ano. Até que eu a escave e a esterque. Coloque adubo. Adube. E em cima ele escreve: desse 4º ano, Jesus cumpriu 6 meses. E restam 6 meses. Que é o 4º ano da semana 70. Volto e leio. O escrito desse 4º ano, deste 4º ano, aí abrevia 4TO, ele escreve assim: deste 4º ano, Jesus cumpriu 6 meses. E restam 6 meses, que é o 4º ano da semana 70. Me lembra quando estávamos na escola que dizíamos ao professor: professor, não vá tão rápido. Pode repetir novamente? Assim estamos como na escola, esperando um pouquinho, porque alguns escrevem um pouco mais lento, mesmo que vamos ter depois mais. Muitos desejam levar escrito já. Mas o que podem fazer uma recomendação, que escrevam no caderno. Assim, rapidinho. E depois, com calma no lar, escrevem com calma na Bíblia. E assim, pois, avança um pouquinho. Isso é para aqueles que são um pouquinho mais lentos. E continua dizendo, no versículo 9, se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Agora vejam todo esse ensinamento aí. E ele continua dizendo, nosso irmão William aqui na mensagem: o Senhor Jesus disse: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês não somente o dessa figueira vocês fariam, mas que vocês poderiam dizer a este monte: passa daqui para lá, e passaria. Na mensagem, a fé perfeita nos diz ali, na página 13, e parte da 14 dessa mensagem, a fé perfeita, diz o reverendo William Branham: ó irmão, você pode comparar o cristão de hoje com aqueles cristãos da antiguidade? Como aqueles discípulos caminharam no poder do Espírito, foram movidos pelo Espírito Santo, foram prisioneiros de Cristo, como pregamos há pouco tempo, prisioneiros da palavra e a vontade de Deus. Nem sequer podiam se mover até que Deus os movesse. Vocês não gostariam de ver uma igreja como essa? Assim vai acontecer, diz o irmão Branham. Assim vai acontecer. Tem que vir. E eu creio que está em marcha. Na mensagem Dores de Parto também nos fala dessa parte, deste tema também, dessa igreja noiva, na página 34 da mensagem Dores de Parto diz: ela tem dores, esse é o problema, ela vai dar à luz. Ela deve tomar sua decisão. A Escritura está na parede. Vemos que a terra está por ir, está a ponto de ir, isso é correto. E nós vemos a igreja, ela está tão podre. Ela está
está quase pronta para ir, e as dores de parto estão nisso tudo, sobre ela, tanto no mundo quanto na igreja. E um novo mundo está a ponto de nascer, e nascer uma nova igreja, e nascerá uma igreja nova para ir ao milênio. Conhecemos isso. E escreve, nascerá uma igreja nova para o milênio. E também do lado escreve, nascerá uma igreja nova. E também ali escreve, tomar sua decisão. Aí nascerá um mundo novo, e nascerá uma igreja, também tinha desenhado aí, desenhou uma pedra angular. Agora continua dizendo aqui, na Fé Perfeita, página 13. A palavra o identificou pelo que era. E agora a mesma palavra nos identifica. Ele também aí escreve, vê uma igreja como a apostólica. Ele disse, se alguém me amar, ele guardará meus mandamentos. E se alguém diz que me ama e não guarda meus mandamentos, todos os mandamentos, tal é o mentiroso. E a verdade não está nele. Você diz, pois eu não creio naquilo. Bem, isso nos mostra que você é incrédulo. Isso é tudo. Se a Bíblia diz, isso significa que é correto. Aí fica tudo arrumado. O que a Bíblia diz, isso é verdade. E aí ele escreve um incrédulo. Agora, notem bem as palavras de Jesus em São João 15:7. Se estiverdes em mim, pronome pessoal, ou seja, ter fé nele. E minhas palavras estiver em vós, pedi tudo o que quiserdes. E escreve, se estiverdes em mim. É igual. Ter fé nele. Agora, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era. Agora ele sabia quem era. E por isso podia ter fé. E ele escreve, saber quem é para ter fé. A fé podia atuar quando ele sabia o que era. Vejam, isso é bem grande, porque ter e tendo esse conhecimento, a fé então poderia atuar. Depois, se estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, então vós conhecereis quem sois. Pedi tudo o que quiser e vos será feito. E ele escreve também aí, a fé podia atuar quando ele sabia o que era. E recordem quando ele dizia, quando a noiva reconhecer sua posição. Isso está no livro de Citações. Quando a noiva reconhecer o que ela é. Então o rapto ocorrerá. Se conseguem. Não seria maravilhoso o seguinte, que toda pessoa vindo por essa fila de oração nessa noite dissesse, eu sou cristão e não sinto nenhuma repreensão, nenhuma condenação. Eu sei que meu coração não me condena. E algo está me dizendo que nessa noite cessará o meu sofrimento. Venha você assim, e então sairá com algo grande. Não importa quanto a emoção tiver, nem quantas outras coisas. Nada servirá até que a fé perfeita tenha se manifestado e tenha sido identificada em você, como a substância. E quando isso estiver presente, então nada o moverá.
E ele escreve aí, se estiverdes em mim, página 107, página 107, do livro de citações, parágrafo 931. O novo nascimento é uma revelação, na qual Deus revela à pessoa este grande mistério. Esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo de uma vez, onde a revelação será perfeitamente harmonia? Aí do lado desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular, e embaixo as eras. Em harmonia, e Deus expresso por meio da sua palavra as mesmas ações e atos, como quando fez a palavra manifesta. Oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição, e aí desenha para a pedra angular, um desenho de pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular. Assim será algum dia. Então acontecerá o rapto. Ou seja, quando ela reconhecer o que é. E aí desenha uma pedra angular e escreve adoção. E em cima escreve o novo nascimento e também escreve quando a igreja reconhecer sua posição. Agora continua dizendo, Jesus estava falando da autoridade divina, estou lendo da mensagem à imagem do nosso irmão William Soto. Jesus estava falando da autoridade divina do Senhor, do senhorio divino que Deus tinha dado ao homem, o qual Adão tinha perdido, mas que Jesus de Nazaré o tinha em suas mãos. Na mensagem, aquele que está em vós, na página 38, diz, quando ele disse a Moisés, fale à rocha, não que a golpeasse, isso significava falar, não que a golpeasse, vem? A pessoa tem que obedecer o que ele diz, mas nenhum homem pode fazer algo por si mesmo. Ele primeiro tem que ouvi-lo de Deus. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6. Essas são as duas oliveiras, ministério de Moisés e Elias. Agora a palavra de Deus prometeu de que ele vive, e por quanto ele vive, você vive. Ele prometeu que as obras que eu faço, vós também as fareis. As mesmas coisas fareis, só que em maior número, porque eu vou ao Pai. Ele conquistou todas as coisas. Continua dizendo o nosso irmão William. E essa autoridade, esse poder divino somente pode ser usado pela fé. É no uso da fé e possuindo a fé de Deus que se pode dar uso a essa autoridade divina que Deus tinha dado ao ser humano. Do qual na mensagem também aqui, o que estávamos lendo da fé perfeita, na página 7, nos diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando Deus, por meio da sua palavra, não pelo que alguém disse ou que outro fez, mas pelo que diz a palavra de Deus, ele disse, antes Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. E ele escreve, fé é uma substância e vem pelo ouvir a palavra. Agora, se você vê alguém fazer algo por meio de uma promessa de Deus e depois outro dizendo, eu também posso fazer isso, mas sendo somente
uma imaginação, quando o tal tente fazer o mesmo, encontraremos por ali do lado do caminho todo acidentado. Tem que ser uma substância. Agora, aquilo é potencialmente uma fé. Isso é algo que pode te trazer a uma fé. É potencialmente. Por exemplo, se você me pede uma árvore de carvalho e eu te dou uma semente de carvalho, potencialmente você tem a árvore de carvalho, mas ainda não se produziu, não foi produzida. Mas quando chegar ao amadurecimento, então você verá que sim, é um carvalho, uma árvore de carvalho. Assim mesmo, você pode imaginar que Deus fará certas coisas, mas quando lhe for revelado, então já é fé. Fé perfeita que não pode falhar. E escreve, quando é revelado, então é fé. Por isso, são tão maravilhosas para mim essas visões, porque provaram ser a verdade cada vez. Eu sei que Ele prometeu isso, o prometeu em Sua palavra, e agora vemos que está acontecendo nesse dia. Então, assim sabemos onde estamos em pé, quando Ele fala. Isso me dá fé, porque Ele nunca atua contrário à Sua palavra escrita. E se fosse contrário à palavra, então eu não poderia ter fé nisso. Tudo tem que regressar à palavra. Ou seja, fé em ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra. A palavra de Deus é toda suficiente. A palavra é tudo o que você necessita. Agora, a fé é a substância. E neste capítulo de Hebreus, podemos ver o que é a fé e o que fizeram aqueles que tiveram fé. Vê você? Há muita gente que tem fé hoje, mas amanhã já não tem. Depois de amanhã já é outra coisa diferente ainda. Mas quando Deus firma a âncora e você pode ver, então não há nada que jamais poderá fazer que você se mova. E ele escreve, quando você pode ver. Mas até que chegue a esse lugar, você andará fazendo provas, escreve embaixo, até que chegue a esse lugar, você estará fazendo provas. Você estará fazendo provas aqui e ali, caminhando às escuras e presumindo. Presumir é avançar sem autoridade. E em cima escreve, presumir é igual a avançar sem autoridade. Tem um escrito que lemos, que não vai ser que quando cheguem no final, sejam rejeitados. Algo assim? Porque não conhece o caminho. Veja, aqui fala disso também. Quando alguém anda tentando fazer isso e aquilo, correndo daqui para lá, é porque ainda não tem a fé, mesmo que possivelmente tem o que nós chamamos fé. Agora, quero que entendam isso. A igreja tem que se levantar no poder de Deus ao nível mais alto. Aí ele escreve, igreja tem que se levantar no poder de Deus. Já estamos muito perto do fim. E eu creio que a igreja agora está em condições para ensinar coisas mais profundas e assim poli-la até que desapareçam todas as crenças manufaturadas. E então entrar nas coisas verdadeiras. Tem que ser algo que você conhece. E ele escreve ali, polir as tábuas. E também escreve, você tem que conhecer. Agora, se você me diz, irmão Branham, isso não é a luz elétrica. No entanto, eu sei que é sim. Você dirá, e como você sabe que é? Então eu responderia, porque eu estou olhando, estou vendo.
E como você sabe que não pode estar errado? Porque minha vista sempre me declarou que isso é a luz. Por isso é que eu creio nas visões, porque sempre provaram e declararam ser a verdade. Porque vem da palavra. Agora vejam. Como uma das tantas visões que o reverendo William Branham teve, neste tempo final, estamos vendo cumprida. Essa visão que ele disse que não tinha ocorrido e que falta uma coisa, diz, que não ocorreu, e é esse quartinho de madeira numa carpa, numa tenda, no qual eu estaria ali orando pelos doentes. Essa é uma das coisas que não ocorreu ainda, diz o irmão Branham. Foi uma visão que foi mostrado. Agora vejam que por fé os escolhidos de Deus neste tempo final estiveram trabalhando para que isso se torne uma realidade, porque somos as mãos de Deus, os pés, somos o corpo místico de crentes. E nos corresponde a parte física, ou seja, ter o lugar. O templo, o lugar. A Ele, sua presença. E vemos essa visão sendo cumprida no nosso meio neste tempo final. Tanto assim que caminhamos, já não numa visão, mas numa realidade. Já entramos, nos sentamos, oramos, lemos as Escrituras, louvamos e glorificamos a Deus e nos dispomos a escutar Sua palavra, escutamos Sua palavra e depois ofertamos um louvor e uma oração a Deus pelas bênçãos que nos deu. O cumprimento da visão sendo cumprida no nosso meio. O que Ele viu em visão, nós estamos palpando e sendo parte do cumprimento dessa visão. Somos a realidade dessa visão. E aí é que conhecemos. E aí que a fé se move. A fé atua e entra aí nestes mistérios ocultos, o qual ele disse: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Pois está nos dando Deus essa fé de rapto. Onde? No cumprimento de uma visão que foi mostrado ao reverendo William Branham. Agora continua dizendo, então, se ele diz, aí está arrumado o assunto. Então, quando é declarado dessa maneira, já não há por que adivinhar. Simplesmente será dessa maneira. Depois vocês ouvem, assim diz o Senhor. Porque isso é muito mais além do pensamento humano. Já está no nível do pensamento do Senhor. Nem meus pensamentos são os vossos pensamentos, nem meu caminho, vossos caminhos. O Isaías há uma escritura que fala de tudo isso. Mas estamos em pé aqui, como o ramo produzindo o fruto que está na videira. Deus usa o homem e somente o homem. Deus não usa a maquinária, nem os grupos de homens. Deus não usa as organizações. Deus sempre usa o indivíduo. E ele escreve, Deus usa somente um homem. Na mensagem, já que tem a escritura aí, Isaías 55, para que anotem. 55, versículo 8. Versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos.
Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. E também na Escritura, se conseguir o lugar, onde ele fala de chegar ao final, essa mensagem vamos ver. Se me enviaram para que tenham aí também. É na de Almas Encarceradas. Almas Encarceradas, página 32. Não se pode evitar parte do caminho, porque ao chegar, você será rejeitado. Há um caminho por onde chegar. Não se pode evitar esse caminho. Agora continua dizendo aqui na mensagem, tempo decisivo, que foi pregado em 28 de março de 1982, aqui em Caí, Porto Rico, diz: e quando esse livro voltar à raça humana, quando esse livro voltar à raça humana, aos filhos de Deus, eles então poderão fazer nesta terra o que eles desejam fazer. Eles então saberão falar a palavra. Eles poderão fazer o que quiserem, porque é sua herança. E cada pessoa com o seu pode fazer o que quiser. Mas sempre o homem sábio, com sua propriedade, faz o melhor que pode fazer, de acordo ao seu entendimento, e faz o melhor de acordo aos seus planos e propósitos mais altos. E os planos e propósitos mais altos que os filhos de Deus terão são os planos e propósitos de Deus. Ou seja, lá teremos esses pensamentos de Deus em cada filho de Deus em toda a sua plenitude. Regressará novamente algum dia esse livro às mãos dos filhos de Deus. E então, vocês verão o que vai acontecer. E então se cumprirá as palavras proféticas do que fará um grupo que terá a palavra falada. Porque isso será então um grupo de herdeiros que receberão de novo o título de propriedade e serão adotados no reino do Pai Celestial, que lhes dará e que lhes será encomendado a eles para que governe encabeçado pelo Senhor, do qual, no livro dos selos, nos fala o irmão Branham, na página 254, onde nos diz: agora ontem à noite vimos que vinha com sua grande espada para matar, e também vimos que ele será morto com a espada da palavra. A palavra de Deus é uma espada de 2 fios que o matará. Espere você até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes. E aquele grupo que na verdade pode tomar a palavra de Deus, e escreve Moisés e Elias com os escolhidos, pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, então cortará e partirá, poderão fechar os céus, poderão fazer isso ou aquilo, ou o que quiserem. Apocalipse 11 e 19, escreve aí. Em cima escreve neste livro os trovões e grupo que partirá.
Ele será aniquilado com a palavra que procede da sua boca, a qual é mais afiada do que toda espada de 2 fios. Eles poderão chamar 100 bilhões de toneladas de moscas se assim desejarem. Vamos ver aqui neste também para ir lendo. Ali algo que ele escreveu. Amém. O que eles disserem, assim acontecerá. Porque será a palavra de Deus procedendo da boca de Deus. E ele escreve Moisés e Elias. É a palavra de Deus, mas ele sempre usa o homem para colocá-la por obra. Deus poderia ter chamado as moscas lá no Egito, mas disse: Moisés, isto corresponde a ti. Eu te digo o que deves fazer. Tu anda e faça-o. Assim o fez. Poderia ter escolhido o sol para fazer essa obra, ou a lua, ou o vento, mas disse: Moisés. Ele escolheu seu homem. Bem, agora encontramos que Satanás, depois de ter sido lançado do céu, se encarna na besta. E agora é uma besta. Anticristo, falso profeta. E agora a besta. E foi dado o nome de morte. E o inferno segue. É o verdadeiro Satanás em seu trono. E escreve um homem. Ó irmão. Ele é o representante de Satanás sobre a terra. Ele agora é a cabeça dos reinos da terra. Ele escreve Satã encarnado. O trono é igual um homem. Agora é a cabeça dos reinos da terra, os mesmos reinos que ofereceu ao Senhor Jesus Cristo em Mateus 4. Satanás agora se torna um verdadeiro rei. Agora isso acontece mais adiante no futuro. Atualmente apenas é o falso profeta, mas dentro de pouco tempo se tornará besta. Aí ele escreve no futuro. E vamos passar a 256. Vamos nos deter um momentinho aí. Página 256 diz: note bem, essa última vez vem sobre o cavalo amarelo. Isto não é em nosso dia. Será mais adiante, porque é um selo predito. E escreve quarto selo, predito. Futuro. Quando isso acontecer, a igreja, a noiva, já terá subido. Quando este indivíduo aparecer sobre a terra, ele se tornará completamente o diabo. Progride de anticristo até falso profeta. E finalmente, na besta. O diabo mesmo. Ele vem sobre um cavalo amarelo, várias cores misturadas, para que apareça amarelo, cor de morte. Agora continua dizendo na 254. Mas dentro de pouco tempo se tornará besta, quando desfizer seu pacto que terá com os judeus. Vocês já sabem como é isso. Bem, e para esse tempo será dado o coração de besta. Aí escreve o pacto. E Satanás se encarnará. Mas quando a igreja, a noiva subir, Satanás será lançado, expulso.
E ele desenha ali uma pedra angular e as eras. E desenha uma flecha para a pedra angular. Vejam, quando a igreja suba onde? A era da pedra angular. Aí é que Satanás será lançado. E é lançado, expulso. Aí é o fim. Aí terminam todas as suas acusações. Porque recordem que quando sobe, se sobe a pedra angular e se entra lá nessa dispensação, se fecha a dispensação da graça. E então, o diabo é lançado na terra. Já não está ele ali fazendo esse trabalho de acusador, como advogado oposto. E escreve ali, também nesse parágrafo do lado esquerdo, coração da besta. Apocalipse 12, do 1 ao 17. Aí onde diz, agora enquanto o intercessor estiver ainda sobre o trono, Satanás pode continuar suas acusações, porque ele é o advogado do lado oposto. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. E se cumprirão as palavras ditas, não temais manada pequena, porque ao Pai lhe agradou dar-lhes o reino. E lhe dará o reino aos seus filhos, e lhe dará quando der o título de propriedade em sua mão. Quando vamos às Escrituras, ao livro do Apocalipse, e vemos as coisas que serão feitas aí, e vemos o poder e a autoridade que certas pessoas terão, quando vemos esses ministérios que estarão operando e que terão autoridade sobre os céus e sobre a terra, isso não é outra coisa a não ser o título de propriedade de regresso nas mãos de alguém que poderá utilizar. Isso será a adoção. No livro dos selos, na página 345, nos diz Vamos a ver en este también. Vamos ver neste também. Agora já sabemos, 345 abaixo. 345 embaixo. Agora já sabemos de antemão que Mateus 24 é o capítulo ao qual todos vão, acodem quando se refere ao período da grande tribulação. Entendam isso. Este sexto selo é o selo do juízo. Já vimos a trajetória do anticristo, o rapto da noiva. Depois vimos os mártires, aqueles judeus debaixo do altar. Aí em cima escreve, os profetas são juízo de Deus. E também escreve o sexto selo, ou o sexto selo é igual, ou o selo de juízo. Agora, isso aqui é a abertura do juízo de Deus sobre as pessoas que está no período da tribulação, da grande tribulação, de onde sairão os 144 mil judeus redimidos. Lhes provarei sem dúvida que são judeus e não gentios. Isso não tem nada a ver com a noiva. Ela já subiu e não é mencionada de novo, mas até o capítulo 19 de Apocalipse. Então, o sexto selo é o selo de juízo da palavra. E aí escreve, Deus deu
todo o juízo a Jesus. E Jesus dá todo o juízo do sexto selo a Moisés e Elias, seu anjo. E também na 364 do livro dos selos, diz: no Egito houve trevas e escuridão quando Deus estava libertando Jesus, quando esteve sobre a cruz. Neste escreve Jesus na cruz. Antes de levantá-lo na ressurreição, primeiro houve trevas e escuridão. O sol se escureceu na metade do dia e as estrelas não deram sua luz. 2 dias depois, ele ia ressuscitá-lo com triunfo poderoso. Depois que tudo isso aconteceu no Egito, ele libertou Israel e o iniciou em sua viagem para a terra prometida. Agora, no tempo da tribulação, encontramos estes 2 profetas que têm o controle de tudo com a palavra de Deus. Com a palavra que Deus lhes dá. Somente poderão falar à medida que Deus lhes dê a palavra. Falam, ele escreve, falam à medida que Deus lhe dê a palavra. E aí escreve no meio, neste escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19. E aqui escreve ministérios adotados no Monte de Sião. Ou seja, a igreja do Senhor. E também escreve Moisés e Elias, tem o título de propriedade. Eles não são deuses, mas apenas no sentido superficial, porque ainda Jesus disse isso. Se foram chamados deuses aqueles a quem veio a palavra, a estes, Deus envia a sua palavra. E quando eles falam, acontece. E agora aqui os vemos com uma comissão de Deus para ferir a terra quando eles quiserem. Feche-se os céus. E assim acontece. O que está fazendo? Deus está a ponto de redimir os 144 mil que estão no livro da redenção. Isto está sob o selo, isso está sob o selo da redenção no sexto selo. Amigos, isso é. Esse é o sexto selo que foi tão misterioso. O sexto selo é igual ao selo da redenção. Ele escreve aí. E também os 144 mil estão no livro da redenção. E aqui vejam na página 364 deste livro dos selos. 364 aí do lado esquerdo, no meio dos 2 parágrafos últimos. Aí escreve controle da natureza, Moisés e Elias, Apocalipse 11, 3 ao 7. E 7, versículo 2 e 14, do 14 ao 20. Nessa mensagem que estávamos lendo alguns minutos atrás, quem está em vós, aquele que está em vós, na página 31 e 32, tinha faltado esse o livro dos selos também, na 364. Também aí ele escreve do lado, no último parágrafo,
adotados. Em cima tinha escrito Apocalipse 10, do 1 a 11. E 7 do 1 a 11. E escreve adotados. E embaixo, mais embaixo escreve quando quiserem. Porque ali tínhamos lido e agora aqui os vemos com uma comissão de Deus para ferir a terra quando eles quiserem. E aí que ele escreve quando quiserem. Faltava este. Agora vejam, nessa mensagem, na página 31, aquele que está em vós, diz: era maior quem estava em Josué que o sol. E Josué era um homem, nascido em pecado como você e eu. Aí ele escreve Josué nascido em pecado. E era maior aquele que estava em Josué e no sol que se movia pelo mandamento de Deus. Deus mandou o sol que brilhasse e que desse suas voltas. E é governado e controlado pelas leis de Deus. Mas maior era aquele que estava em Josué. Desenha uma estrela de Davi aí. Do que eram as primeiras leis de Deus. E aí ele escreve Josué do lado. Porque o Criador mesmo estava em Josué. Quando olhou o sol e disse: Tu, detenha-te onde estás. E lua, detenha-te onde estás. Até que termine essa batalha. Essa foi uma ordem aí. E o sol e a lua o obedeceram. Porque aquele que estava em Josué era maior que o sol e a lua. Aquele que estava em Josué. Ele escreve Apocalipse 11, de 3 ao 6. Aquele que estava em Moisés era maior que o Egito. Egito tinha os exércitos mais poderosos do mundo. E tinha o mundo conquistado nesse tempo. Mas era maior quem estava em Moisés do que o Egito. Porque Moisés conquistou o Egito. Ainda maior era quem estava em Moisés do que a própria natureza. Você pensou alguma vez que Deus tomou sua palavra e deu a Moisés e disse: vá lá e ordene ao sol que não brilhe? E o sol se escureceu totalmente. É correto? Ele pode fazer que o sol brilhe e que desapareçam as nuvens. Ou ele pode fazer que o sol se coloque negro, fique negro. Ele é Deus. Ele pode fazer o que ele deseja. E ele está no Filho crente. Amém. Isso é. Não havia nenhuma pulga em nenhum lado. Poderia ter sido em tempo de inverno. E não havia moscas. Mas Deus disse a Moisés: vai e fale minha palavra, e eu colocarei na tua mente o que deves dizer. E ele escreve na mente de Moisés. E tu vai lá e levanta um pouco de pó da terra e lança no ar o pó. E disse que hajam pulgas. E provavelmente em algumas quantas horas havia uma camada de várias polegadas de espessura de pulgas se arrastando sobre o solo. Correto? O Criador. Não haviam rãs. Assim que ele levantou sua vara e disse: que hajam rãs. E no momento estavam por todos os lados amontoadas, até que toda a terra estava cheirando mal. É correto? Quando ele veio ao Mar Vermelho, e este estava em seu caminho, Deus disse: fale ao mar. Recordem, vem controle sobre a natureza. E Moisés falou ao mar. E maior é aquele que estava em Moisés do que o próprio mar. É correto? Oh, vá. Agora vocês podem ver, maior era quem estava em Moisés do que quem está no mundo. Maior é aquele que está em Moisés do que qualquer natureza que haja no mundo. Ele ordenou a natureza o que Deus disse que dissesse. Ele disse e assim foi. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6.
e 10, do 8 ao 11. Continua dizendo, isso será adoção. Isso será novamente o título de propriedade na terra. Bom, mas antes que chegue esse tempo, tudo se moverá de tal maneira que antes que chegue a grande tribulação, haverá aqui pessoas que desfrutarão de todos os benefícios do título de propriedade de regresso à raça humana. Aí será o tempo onde se conhece da manifestação da terceira etapa em sua plenitude, onde não haverá limites quanto às coisas que acontecerão. Isso será nada menos que o título de propriedade de regresso aos seres humanos, para assim fazer o que Deus disse que deve ser feito nesses dias finais. Na mensagem, vamos ver aqui, possuindo todas as coisas, e também vamos ver onde eu coloquei um escrito que também aqui está. Vejam. Neste estudo bíblico, nessa escritura de Apocalipse 21, versículo 7, que colocaram ali, a qual diz, Apocalipse 21, 7, aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E ele escreve ali, outro filho de Deus será adotado, o qual é o anjo de Jesus. Assim como foi adotado o anjo do Senhor, o anjo do pacto, encarnado em Jesus. E assim recebe a pedrinha branca, com o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E recebe autoridade sobre as nações para regê-las, governá-las, entre parênteses, governá-las com vara de ferro. E cairá o juízo sobre elas. E se sentará com o Senhor Jesus Cristo em seu trono. O trono de Davi. Outro filho de Deus diz. Agora vejam, nessa mensagem possuindo todas as coisas, na página 25, e parte da 26 diz, eu sou um herdeiro da cura divina. Sou um herdeiro do regozijo. Tenho o direito de ser feliz. E o que é que te torna tão feliz? Tenho o direito de sê-lo. Como você sabe? Porque sou herdeiro da felicidade. Amém? Agora me sinto religioso. Veja, sou herdeiro da felicidade, sou herdeiro do regozijo, sou herdeiro da paz, sou herdeiro da vida eterna, sou herdeiro do Espírito Santo. Amém. Sou herdeiro de toda evidência que ele possui. Você pode ir dizendo na sua mente e no seu coração, eu sou um herdeiro de tudo isso. Vejam, eu sou aí. Eu sou herdeiro de toda a autoridade de Deus. E escreve herdeiro de toda a autoridade de Deus. Adão perdeu. Cristo a recuperou para nós.
Amém? Quem te fez assim? Não fui eu, foi ele quem o fez. Cada pessoa entre vocês é um herdeiro da mesma coisa. Você é herdeiro de um trono. Ao que vencer, eu lhe darei a sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Amém. Tu és herdeiro de todas as coisas. Não simplesmente de uma coisa, mas de todas as coisas. Todas as coisas estão sob seus pés. O túmulo está sob seus pés. O inferno está sob seus pés. O pecado está sob seus pés. Tudo está sob seus pés. Tu és herdeiro. Tu estás morto e tua vida está escondida com Cristo em Deus. Tu te levantaste de novo para a vida eterna e tu estás sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Que nos chame como quiserem nos chamar. Diga você que estamos loucos, se quer dizer, mas somos herdeiros. Herdeiros do quê? De todas as coisas. Ele escreve herdeiro. És tu herdeiro do tabernáculo Branham? Não. Eu sou herdeiro de todas as coisas, tanto do que se vê como do que não se vê, do presente e do futuro. Sou herdeiro de tudo. O pecado e a maldade foram colocados sob meus pés pela graça de Jesus Cristo. Ele se levantou naquela manhã de ressurreição e triunfou sobre a morte, sobre o inferno e o túmulo, e nos fez herdeiros, dizendo-nos: me esperem lá, e eu lhes darei a promessa. Seu servo, depois, ungido e com autoridade, disse: a promessa é para ti, para teus filhos e para os que estão longe. E escreve Pentecoste hoje, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu sou herdeiro. Jesus, amém. Jesus o provou para nós com sua ressurreição. Entramos nesse campo de batalha entre a vida e a morte. Você dirá: eu sou um pecador, irmão Branham. Você não tem por que ser. Você é um pecador porque você deseja ser, mas você não tem por que ser. A dívida já foi paga. Irmão Branham, você dirá: eu desejo ter regozijo. Você pode tê-lo. Você está simplesmente permitindo que Satanás te tire os privilégios pelos quais Cristo morreu. Eu sou herdeiro disso e tudo é meu. Tudo aquilo pelo qual ele morreu me pertence. Pertence a ti. Somos seus filhos. Somos herdeiros disso, de tudo aquilo pelo qual ou pelo qual ele morreu. Agora vejam, somos herdeiros de tudo, mas então não basta até aí. Tem que ter uma reclamação de toda essa herança. Então ele vem e realiza essa obra de reclamação. Do quê? De tudo que nos pertence. Tudo é nosso. Agora vejam. O que continua dizendo aí? Este é um tempo muito decisivo, porque deste tempo depende tudo o que acontecerá no céu e na terra. Deste tempo e do que acontecerá neste tempo depende o cumprimento de todas as promessas que Deus fez na Escritura. Deste tempo decisivo depende todos esses grandes milagres que acontecerão nessa terra. Vejam, na terra, a qual terá uma mudança. Vejam na página 140 do livro de citações, parágrafo 251, 1251. Nos diz:
Observem, o terceiro sinal que ele deu não foi relacionado com sua ocupação, nem foi relacionado com sua pessoa. Seu terceiro sinal. Notem, os primeiros dois sinais foram relacionados a ele, a si mesmo e a sua ocupação. E eles foram os únicos sinais que a Bíblia diz que tinha uma voz. O outro sinal não tinha uma voz, mas os dois sinais que foram dados desde sua própria pessoa e ao seu povo tinham vozes. Mas o terceiro sinal, agora notem, foi dado o sinal. O terceiro sinal foi o sinal de morte. Em cima escreve: o último sinal é igual morte. Se seu sangue se convertesse em água, então vocês morreriam. Mas as outras duas vozes tinham vozes de profecia. Espero que vocês estejam lendo agora entre linhas o que eu estou dizendo. Mas os outros dois sinais tinham vozes de profecia a Israel com relação ao seu futuro. Agora, para vocês que estavam em cima da montanha há pouco tempo, quando a rocha foi lançada para cima, vem agora, e indo ele ia mudar a natureza para torná-la a trabalhar por eles. E ele escreve ali Apocalipse 11, do 3 ao 6, que é o que vemos ali no livro dos selos, na página 368, onde nos diz: por isso nós também estamos em angústias. A noiva está em angústias para dar à luz a Cristo Jesus. Tudo está em angústia, gemendo, porque algo está a ponto de acontecer. E este sexto selo dá lugar a tudo isto. Essa porção que lemos, tenham ela com isto. Esse sinal agora. Vejam o sexto selo. Diz, ó irmão, será um tempo quando acontecerão todos os terremotos, as estrelas cairão do céu, haverá erupções vulcânicas, e nisso a terra se renovará. A lava vulcânica brotará do centro, a lava vulcânica brotará do centro da terra e então se espalhará por todos os lados enquanto a terra gira. A noiva com dores de parto. O sexto selo dá lugar a isso, ao parto. E lhes asseguro isso. Um amanhecer destes, e escreve na manhã, quando Jesus e sua noiva vierem novamente à terra, encontrarão o paraíso de Deus tão perfeito. Os guerreiros da batalha da fé caminharão por tudo isso juntamente com seus amigos e seus seres queridos. Serão ouvidos por todos os lados os doces cânticos das hostes celestiais. E então ele dirá: ó, bem, bom servo e fiel, entra, pois, no regozijo do teu Senhor que foi preparado para ti, desde lá, antes que Eva, pelo pecado, colocasse a perder o assunto. Continua dizendo o nosso irmão William. Creio que com o que falamos, podemos ver porque no meio da igreja noiva, no meio da noiva gentia, podemos ver porque no meio da noiva gentia, no meio da esposa do Cordeiro, haverá um tempo de manifestação sem limites do poder de Deus. Mas foi dito que será um tempo onde já não haverá sangue no propiciatório do templo que está no céu. No livro das Eras, Eras editado, página 17.
E neste também. Vamos ver ali o que nos escreve. Diz, vem o Cordeiro, o pontífice, retendo seu sangue como expiação no propiciatório pelos nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é seu ofício presente. E escreve Cordeiro de Deus Sacerdote. E escreve o propiciatório neste, o propiciatório. Isso é o que está fazendo agora. Seu sangue clamando pelos nossos pecados. Mas algum dia, aquele Cordeiro será o leão da tribo de Judá. Neste escreve Cordeiro, leão. E aqui escreve leão de Judá. Rei. Apocalipse 11, do 15 ao 18. E 6, de 12 ao 17. Ele virá com poder e glória e tomará sua autoridade para reinar como rei. Ele é o rei vindouro dessa terra. Agora, isso não quer dizer que ele não é rei hoje, porque ele é o nosso rei, rei dos santos. Hoje em dia é um reino espiritual, não é deste sistema mundano. Assim como nós também não somos deste mundo. Por isso é que nós nos conduzimos diferente aos do mundo. Não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Disse Jesus ali na oração do capítulo 17 do Evangelho segundo São João. Guarde-os do mundo. Cuide-os, guarde-os, dizia ele. Nossa cidadania está nos céus. Nós refletimos o espírito do reino onde nascemos. E ele escreve a teofania. Sexta dimensão. Aí em cima. Onde Jesus é o rei. Por isso é que nossas mulheres não se vestem com roupas de homem, nem cortam o cabelo, nem usam todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo ama tanto. Por isso é que nossos homens não bebem nem fumam, nem amam no pecado. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado. Se fortalece por meio do poder que está no Espírito de Cristo que mora em nós. Todo o reino da terra será quebrantado, mas o nosso permanecerá. E no livro dos selos, na página 88, 89. Oitenta e oito nos diz: Notem agora, ele sai e deixa o trono como intercessor, como o cordeiro morto para ser um leão, o rei para trazer o mundo inteiro diante do tribunal de juízo, o mundo que o rejeitou. Então nosso parente, como Redentor, é rei sobre tudo. Por quê? Por quem a ata do título da redenção em suas mãos. Estou tão contente que o conheço. Então, ele reclama sua herança, a igreja, ou seja, a noiva. Então, ele lança ao chão seu contendente, seu adversário Satanás. E escreve, tem o título, Rei Leão.
Ele lança Satanás num lago de fogo, juntamente com todos que foram inspirados por Satanás para rejeitar sua palavra de redenção. Ele agora é rei. Hoje ainda há misericórdia. Não vai você rejeitar sua oferta. Ele escreve nesse outro, está no futuro. E neste também, em cima no parágrafo que começamos a ler, notem agora, aí do lado escreve, trono de juízo, leão, juiz. Os cavaleiros sabem exatamente quem é você, seu adversário, quem lhe deu guerra por 2000 anos, agora ainda está dizendo, posso fazer com eles como quiser, ainda eu os tenho, são meus. Eles trocaram o título lá no princípio, mas Ele é o Redentor semelhante. Ele agora está intercedendo por nós. Mas algum dia, o diabo diz, eu os colocarei no túmulo. Mas Deus disse à igreja, eu os tirarei. Mas primeiro tenho que ser um intercessor. Agora ele vem e sai da eternidade, lá do trono do Pai, onde esteve como intercessor, e vem para ser rei, para reinar sobre todas as nações com a vara de ferro. O juízo está pronto. E escreve Rei Leão. Ó irmão nosso, irmão nosso Redentor semelhante tem todas as coisas. Correto. Agora o que faz? Desafia Satanás. O adversário diz, agora são meus. Os ressuscitei. Então, toma todos os mentirosos e todos os perversores da palavra, juntamente com Satanás, e os destrói no lago de fogo. Escreve lago de fogo. Então, tudo fica terminado. Os destrói no lago de fogo. Ó, irmão. E escreve vara de ferro, Apocalipse 11, do 3 ao 12, e 10 do 8 ao 11 e também 19 do livro do Apocalipse. Agora continua dizendo aqui. Já o tempo de misericórdia no céu terá terminado. E ele nos fala aí desse tempo que ia ocorrer. E hoje esse tempo de misericórdia no céu terminou. Já terminou. O poder de Deus será manifestado e será visto, porque novamente a propriedade dos filhos de Deus, o título de propriedade regressará às mãos dos filhos de Deus. Por isso, então, poderá haver uma ressurreição, poderá haver também uma transformação dos que estiverem vivos. Sem o regresso do título de propriedade, nada disso será possível, porque o título de propriedade é que estão todas essas bênçãos, todos esses direitos, os direitos à vida eterna, os direitos à felicidade, os direitos a um corpo eterno, um corpo incorruptível. E na mensagem que estivemos lendo, de possuindo todas as coisas, na página 35, nos diz, recordem, toda palavra é uma âncora firme e segura. Simplesmente deixe que sua fé descanse sobre ela e não se mova. Fique aí, fique aí. Agora, você não pode tomar a palavra e colocá-la por aqui ou tomá-la e dizer, vou prová-la de novo. Coloque aí, fique lá com ela.
Sim, Senhor. Tal como Abel fez. Morra aos seus próprios pensamentos. Simplesmente diga: Deus, é tua palavra. Não é o que eu penso, é a tua palavra. Aí está. Abel morreu sobre essa confissão sobre a rocha. Contudo, ele te tocará como fez com a irmã aqui. Assim simples. Satanás procura torná-lo tão complicado. Ele diz: oh, você sabe que isso foi para os dias passados. E diz todas essas coisas. São os incrédulos que dizem isso. Mas para você que crê, Ele é precioso. Ele não é Senhor somente na necessidade. Ele é uma pedra preciosa, vindo a uma pedra viva. Você e eu. Vindo uma pedra viva. Somos pedras cortadas, moldadas, as quais encaixam tão perfeitamente na pedra angular, para colocar ali uma figura. Vejam que as que encaixam bem aí dentro têm que ser pedras angulares. E tem que ter os 3 lados. Recorde, o 7º selo é de uma maneira tripla. Ele é uma pedra preciosa. Ele é a principal pedra de ângulo. Quem toca essa pedra é curado. Amém. E desenha uma estrela de Davi aí. E agora, não é verdade que estamos agradecidos ao Senhor? Estou muito contente porque o Senhor é Deus. Amém. Estou tão contente ao saber que Ele é um Pai tenro e cheio de misericórdia. E por saber que Ele honra sua palavra e guarda seu pacto. E desenha uma estrela de Davi e escreve pacto. Tem que guardá-lo porque Ele é Deus e Ele o fez. Ele é a fonte de toda a verdade. Não pode haver outra coisa do que a verdade, sem adultério em todo o tempo. Toda a palavra que Ele falar será infalível. E essa é sua palavra. Ó Deus, que minha fé seja infalível nela. Amém. Então minha fé se tornará infalível, tal como a palavra é infalível. Então, a palavra, com esse tipo de fé, produzirá qualquer coisa que a palavra prometer. A palavra com esse tipo de fé produzirá o quê? Qualquer coisa que a palavra prometa. Amém. Assim que, olha o que ele diz aqui. Assim que, limpa-me, Senhor. E você pode ir dizendo isso, vejam. Aí em seu coração. Assim que, limpa-me, Senhor. Prova-me. Limpa-me. Cure-me. Proteja-me. Abençoa-me e me dê de tuas misericórdias. Essa é minha oração a Deus. Vejam. O que essa fé produz qualquer coisa que a palavra prometa. Mas recordem que há um requisito. Uma condição diz nessa mensagem. Quem crer.
Portanto, ao ser crente dessas promessas, então vamos confiados diante dele e dizemos: Senhor, prova-me, limpa-me, cura-me, proteja-me, abençoa-me e me dê de tuas misericórdias. E me dê, Senhor, em breve esse corpo eterno e glorificado que necessito. Que tanto problema deu este, mas que foi de bênção. Porque com ele pude te louvar, te glorificar, pude te conhecer também. Fiz contato com a vida eterna, mas, Senhor, necessito já esse corpo eterno e glorificado. Se este, mesmo que com problemas e ataques, é bom, porque podemos ter este companheirismo, como será com o novo? Como será com esse corpo perfeito, imortal, incorruptível e glorificado? Nosso irmão ele continua dizendo ali: se esse livro não é reclamado, reivindicado, não pode haver direito a um corpo perfeito, mas depois que é reclamado, reivindicado, então será reivindicado tudo aquilo ao qual tem direito todos os filhos de Deus. A autoridade do Filho de Deus. Neste tema há tanto para falar, e demos assim um percorrido por vários lugares, mas é uma beleza de tema, como são todos os temas e conteúdos, porque não há nada mais doce como o mel que é a palavra. Que horas são? Eu creio que podemos cantar um cântico. Se temos o cântico que nos cantou faz pouco tempo, a irmã Ruth, e pode cantar o do Salmo 103, se puder cantar, nós a acompanhamos com esse formoso cântico, onde nos fala de todos os benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. E vejam aí o formoso que ele nos fala. Todos esses benefícios. Limpeza, cura, proteção, misericórdias. Todos esses benefícios Ele nos dá e nos tem para nós. Somente Ele te pede algo, que creia nele. E crendo, então peça. Salmo 103. Y no olvides ni
yo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén y amén. La autoridad A autoridade do de Deus. Filho de Deus. Conosco Conosco imediatamente dejamos a nuestro deixamos preciado nosso hermano y apreciado irmão e amigo, el o doutor William Soto Santiago. Santiago.